Nós estamos discutindo aqui a possibilidade de que se tenha um orçamento impositivo que deve ser executado para as emendas do chamado orçamento regionalizado. Também está na pauta da Assembleia hoje um outro orçamento impositivo que destina 1% do orçamento para que seja impositiva as chamadas emendas parlamentares, aos modos do que tem no Congresso Nacional um orçamento impositivo, lá é 1,25% do orçamento, aqui a proposta é que seja 1%. Então pretende-se vincular 4% da receita do Estado às emendas parlamentares e às emendas do orçamento regionalizado. A primeira pergunta que sempre se faz é a seguinte: bom, os parlamentares querem engessar o orçamento, o executivo ele não vai poder mais aplicar os recursos da forma que quer. E se argumenta que a capacidade de investimento do Estado é pequena e isso vai comprometer grande parte do orçamento do Estado. E eu lhes digo o seguinte: primeiro que o orçamento, pela sua natureza, não precisava ser dito que é impositivo, porque o orçamento, em qualquer país que seja mais ou menos sério, ele é impositivo. O orçamento é uma coisa impositiva. Você pega o orçamento de um país desenvolvido, ele é impositivo. Você faz o orçamento, é aplicado aquilo. O orçamento tem que ser feito em moldes adequados, previsíveis, racionais, e ele é impositivo. Quando eu falo de 4%, eu estou falando de um valor pequeno. Ora, se o povo e os seus representantes na Assembleia, a mesma coisa para o Congresso Nacional, e eu digo isso a mesma coisa para os câmaras de vereadores, não puderem, num país que mexer em 4% do orçamento, aí nós estamos falando do quê? É preciso lembrar, por exemplo, vou pegar assim um exemplo, os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o presidente da República, se ele quiser destinar dinheiro para uma escola, ele precisa pedir autorização para o Congresso para destinar dinheiro para aquela escola. Aqui não. Aqui o chefe do executivo, vocês são prefeitos, eu já fui prefeito. Claro que a tendência do homem, se deixar ele livre, é querer ser ditador, ele quer comandar tudo. Mas a democracia exige isso. Exige que haja participação popular e exige que os representantes possam alocar os recursos. Porque hoje, um dos defeitos que vocês estão acompanhando na política aí, que todo mundo está acompanhando, em função desses escândalos todos, é a troca que existe de favores, às vezes, do parlamento, que tem que votar determinada coisa para poder receber a liberação de recursos. Isso escraviza o parlamento, isso é muito danoso para a democracia, quando o parlamentar tem que votar para receber um benefício. Não. É preciso que isso seja definido. Quer dizer, na medida em que tem um orçamento que é feito, e se discute aqui 4%, 3% pelo povo, ou pelos representantes, com critérios muito bem estabelecidos pelo projeto da lei do deputado Marcos. Muito bem estabelecidos. E 1% pelos parlamentares, não se pode dizer a desculpa do executivo, mas nós vamos ter... Bom, o executivo tem 96% para gerenciar, e se ele está com dificuldade para ter 4% para liberar, então que não nem assuma governo nenhum. Não assuma governo nenhum, porque se ele não puder liberar 4%, então, eu defendo a tese de que é preciso aprovar este projeto, também uma outra emenda constitucional que tem as emendas parlamentares, é preciso aprovar isso para voltar a dar credibilidade, a haver sintonia maior entre o parlamento, o executivo e o povo. Claro que vai ter defeitos, vai ter problemas lá no orçamento, na hora de escolher as coisas, mas esses defeitos têm que ser aperfeiçoados. Isso faz parte do processo. O deputado Carlito está aqui, foi relator do orçamento, e sempre trabalhou pela questão da participação popular. Eu fui prefeito e também trabalhei muito nessa questão, fazer orçamento
com participação popular. Eu lembro, por exemplo, só para citar uma situação, lá eu implantei um projeto que destinava dinheiro para a Associação dos Moradores. E eles tinham que aplicar os recursos em coisas para a comunidade. Não podia comprar remédio, então eles pegavam o dinheiro para uma comissão de moradores, pegava R$1.000. Então eles discutiam lá, não, temos que colocar tubo em tal rua. Eles colocavam. E eu lembro que teve lá um presidente da Associação de Moradores que quis colocar tudo na frente da casa dele. Aí veio lá o sujeito lá falar comigo, que colocava, ele quer colocar tudo na frente da casa dele, o que eu faço? Coloca, ele tá. Foi lá, mas deu uma revolta na população, o cara perguntou, o que eu faço? Tira. Porque é o processo educativo. Se eu dissesse que não coloca na frente da... Bom, ele coloca, ele que vai se responsabilizar lá pelo que ele está decidindo. Esse é o processo. Se a comunidade escolher mal uma obra, bom, é a comunidade. Claro. Agora, se é o chefe do executivo sempre, enclausurado, e nem é ele, às vezes é o secretário, às vezes lá que não teve voto nenhum, não sabe nem o que está acontecendo. Claro que vocês, prefeitos, que vão ser beneficiados por isso, têm que entender que esse processo tem que se estender, os vereadores estão aqui, lá para as câmaras municipais também. É o processo democrático. Isso é o processo democrático. Então, eu quero, para terminar, dizer o seguinte, o projeto do deputado Marcos Vieira, no meu entendimento, está muito bom. Né? Nós podemos discutir algumas questões, por exemplo, os 40% para a saúde e educação, de repente, daqui a pouco tem que ampliar um pouco para facilitar o executivo, nós podemos discutir se é 3 prioridades, pode mudar um pouco, e são detalhes que podem ser aperfeiçoados. Mas ele cria uma fórmula que a Comissão de Orçamento aqui no meu entendimento também está de parabéns, muito adequada, leva em consideração o IDH, porque igualdade, como dizia o Rui Barbosa, não era tudo a mesma coisa. É dar mais para os que têm menos e menos para os que têm mais. O mais pobre tem que receber um pouco mais. É o critério que ele está fazendo aqui, de igualdade. Menor IDH, tem um plusinho ali, não é? Claro, tem o critério populacional muito adequado, o critério de área. Então eu vou votar, hoje vão ter os 2 projetos na Assembleia, eu vou votar nos 2. Há uma disputa aí, vota um, eu vou votar nos 2. Acho que é preciso resgatar o papel do parlamento e principalmente resgatar o papel do povo na participação política. E esse projeto tem essa finalidade. Obrigado.